Oi, um jogo definitivamente morrer é algo no mínimo estranho, tipo, ok, é comum um jogo perder os players como Multiversus, ou ser dominado por hackers e fechar como Guns, que inclusive eu já fiz vídeos dos dois aqui no canal, então vai lá ver depois. Mas nesses dois casos, o fechamento, o morte do jogo foi entendível, e tecnicamente nenhum deles morreu de verdade. Multiversus tá pra voltar aí, e Guns você ainda consegue jogar de certa forma, porque o código dele vazou. Mas enfim, e não é só com esses jogos, a maioria dos jogos que morreram, entre aspas, ficam nessas, Fall Guys, PUBG e centenas de outros jogos online. Então a morte de um jogo é comumente dada por isso, mas nesse vídeo eu queria contar a história de um jogo que definitivamente morreu, e como ele poderia mudar a indústria dos Battle Royales. Não, ele não foi dominado por hackers, não tinha uma player base extremamente baixa, mas sim foi deletado da existência. Não existe como baixar ele mais, não tem servidores e tudo que resta agora são gameplays no YouTube e só. O jogo definitivamente morreu e esse jogo era Rumbleverse. Mas pra gente entender como esse jogo morreu, a gente vai ter que voltar até o dia que a beta dele foi anunciada no Game Awards de 2022 e... Nossa, tá aí um jogo que eu definitivamente não quero jogar de jeito nenhum. Mano, se alguém me falasse que é Fortnite, eu acreditava. Fortnite 2, exato. Que é isso, véi? Sabe quando um videogame aparece num filme, um blockbuster, e aí eles representam como é um videogame? É tipo isso aqui. Que isso, é Fortnite? É um bagulho que claramente não tem como dar certo. O que é isso aqui? Ah, temporada nova? Que isso? Que jogo é esse? É, velho. Mano, olha, Fortnite sai do soco dos outros. Nossa, acho que eu nunca vi um trailer que me tirou tanta vontade de jogar videogames. Esse vídeo aí já fala por si só. Digamos que ele não teve a melhor recepção de todas ao público geral, até porque tem total razão, vendo só o trailer desse jogo, não dá pra entender direito sobre o que ele é. Então muitas pessoas se apegam aos quesitos aparentes desse trailer e, porra, a aparência não é o ponto forte desse jogo, muito pelo contrário. E todo esse, não necessariamente hate, mas sim todo esse recebimento que o jogo teve e obviamente essas primeiras impressões que ele causou às pessoas, obviamente teve um impacto extremamente negativo, já que ser taxado como Fortnite 2 não é lá um grande elogio. Então já na hora de se esperar que o jogo tivesse grandes jogadores ou queria ser um sucesso gigantesco, mas não poderia ser tão grave assim, né? Enfim, antes da gente entender as consequências do jogo, a gente tem que entender mais sobre ele, o funcionamento geral do jogo e porque talvez ele poderia ser um jogo a revolucionar os Battle Royales. E bem, o jogo funcionava assim. Como eu disse antes, ele era um Battle Royale, no caso dele, 40 pessoas em uma ilha e por aí vai. Mas o interessante desse jogo era seu funcionamento mesmo, como ele usava e mudava a forma do Battle Royale, não de uma forma extremamente grande, mas sim de uma maneira sutil, mas que mudava muito o funcionamento do jogo. E um exemplo disso é a sua Safe Zone, que já era determinada no primeiro instante que o jogo começava, fazendo todos os players aterrissarem dentro dela, ou pelo menos perto dela para pegar loot ou algo assim. Isso é uma mudança tão simples, mas que ainda muda muito o jogo, fazendo que todo o pacing, o ritmo dele fique mais rápido, cortando todo o processo de puxar lugar, andar até lugar X, achar uma pessoa e morrer porque você é horrível nesse jogo, o que, bem, pode ser extremamente cansativo e chato pra falar o mínimo aqui. Mas essa mudança muda muito o jogo de uma forma extremamente significativa, e ela não é a única que acontece nele. Nesse jogo também você não usa armas ou algo assim, a coisa é bem mais seca, resolvendo as coisas na mão e foda-se, se baseando principalmente nos golpes de WWE. E o jogo gira em torno disso, fazendo que os loots sejam livros, com golpes que você consegue usar e equipar. E o jogo tem essa mecânica principal de ter que aprender os golpes que você vai usar. E essa é provavelmente a mudança mais aparente que o Rumbleverse tem nas formas do Battle Royales. E pra falar dessa mecânica, a gente tem que entender a mudança que ela causa na gameplay do jogo. Mas não só nela em si, mas sim como o jogador vai jogar o jogo. E as outras mecânicas desse jogo eu também vou explicar junto e misturando assim, eu acho que vai ser bem mais fácil pra entender porque tem muita coisa e esse jogo é meio complexo. Então, dito isso, bem, o Rumbleverse é um jogo extremamente complexo. Ele não só funciona como um Battle Royale normal, que colocando de uma forma extremamente simples é só atirar e pronto.
E sendo franco aqui, a mecânica não vai muito além disso. Até se a gente pegar jogos complexos como os MOBAs da vida, que realmente tem uma mecânica maior, dá pra ver que Rumbleverse se assemelha mais com eles. Mas mesmo assim, ele se torna muito mais exigente na sua parte estratégica, simplesmente porque você quase nunca vai ter as mesmas habilidades de sempre. Mesmo que você tenha, elas ainda assim talvez não tenham a mesma força que as outras. Explicando isso, o jogo tem basicamente um sistema de força, onde uma habilidade com raridade maior tem mais força, e ela não pode ser bloqueada por uma habilidade de força menor. E pegar uma habilidade mais fraca quase que te força a trocar ela, sentindo que você talvez pegar outra habilidade e alterar completamente a sua estratégia pro jogo. Isso sem contar os itens de buff mesmo, ou até as armas como postes e cadeiras. Fora que o jogo mesmo te dá buffs toda vez que você dá certa quantidade de dano, o que acaba te incentivando pra ir e lutar e ficar mais forte, não só andar pelo mapa por 20 minutos esperando o jogo acabar. E é muito foda ver que esse jogo foi tão bem pensado assim. Tudo converge pra ele se diferenciar dos outros Battle Royales, ser mais rápido e muito mais dinâmico, e ainda ter mecânicas que te forçam a melhorar no jogo, e não só a ser bom em uma situação. E por cima disso ele ainda te faz lutar, seja de formas diretas com o jogo te dando uma safe zone, ou indiretas, te deixando buffs quando você dá uma certa quantidade de dano. E tudo isso, ao menos me deixou extremamente hypado pra poder jogar esse jogo. Mas eu só fui descobrir isso quando o jogo já tinha sido fechado. Entendendo sobre como era o jogo, dá pra ver mais sobre o porquê ele fechou. O fechamento oficial dele foi no dia 28 de fevereiro desse ano. A princípio, nada foi dito, era só o jogo vai fechar e é isso aí, tchau. Não chegaram a explicar o porquê propriamente, mas pra ser sincero, era bem óbvio que isso ia acontecer. Não ser fechado indeterminadamente, mas vocês entenderam. Nessa época, muitos jogadores já relataram estar jogando contra bots ou até mesmo estarem jogando com os mesmos players sempre. Isso obviamente afetou muito o jogo, e até tem rumores que a Epic talvez tenha botado muitas expectativas no jogo pra ele ser tipo um Fortnite 2 com o mesmo sucesso, e como ele não correspondeu, foi desligado. Enfim, com total certeza, um dos grandes problemas que esse jogo deve ter enfrentado, assim como Gantz, é sua mecânica, que é extremamente diferente de qualquer outro tipo de jogo, assim dificultando para jogadores novos a realmente engajarem no jogo. Isso só deixa ele cada vez mais e mais nichado só para um tipo de pessoa. Então tudo isso que aconteceu afetou o jogo de uma forma gigantesca, fazendo que não só ele perdesse os players, mas sim que ele morresse de vez, a ponto dele nem ser possível baixar ele mais. E realmente ver que um jogo totalmente diferente e inovador de certa forma só foi morto assim no seco, sem uma explicação decente, é meio triste. E até foi feita uma nota depois do fechamento que explica, entre muitas aspas, melhor por que esse jogo foi fechado. E pelo que tenho a entender, foi um problema com a Epic mesmo, então é foda, deposita seu F aí no chat, mas esse não é o fim, eu acho. O Old Gamer, que é um canal sobre o Rumbleverse, respondeu um comentário onde ele disse que a Iron Galaxy falou em uma entrevista que talvez o jogo volte. Eles só estão tentando arrumar uma forma de ter um servidor pro jogo e sustentar isso. E eu realmente quero acreditar que esse jogo pode voltar em algum momento. É meio foda, tipo, achar um jogo tão foda, mas não conseguir jogar ele de forma alguma. E jogar um jogo inteiro fora, tipo, sem ficar nem 6 meses aberto, é foda. Enfim, eu vi esse jogo no canal do Yacon, e ele tem um vídeo de quase 40 minutos sobre esse jogo, então se você entende inglês, vê esse vídeo que ele é tipo insanamente bom. E eu realmente comprei a história dele e quis vir aqui falar sobre esse jogo que morreu aqui no canal, já que tipo é a terceira vez que eu faço isso. Então, sei lá, daqui a pouco eu viro coveiro ou alguma coisa assim.